Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Rawane Rocha. Boa noite, Rawane. Boa noite, Tandara. E no programa de hoje você confere uma reportagem sobre os jogos da Seleção Brasileira de Vôlei em Goiânia. No quadro A Copa no Mundo, vamos acompanhar mais um boletim sobre um dos países que participam da competição. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Na tarde do último sábado, o Atlético recebeu o Goiás no Estádio Olímpico pela 8ª rodada da Série B. O embate teve somente a torcida rubro-negra, como foi acordado entre os clubes. Logo no início do jogo, Júnior Brandão abriu o placar para o Dragão, mas não demorou muito e o Goiás empatou a partida. O gol foi marcado por Felipe Gedós em um belo chute de fora da área. Após o empate esmeraldino, Marcelo Rangel caiu no gramado e deixou todo mundo preocupado. O goleiro, que teve tonturas em campo, precisou deixar o estádio de ambulância e saiu muito aplaudido pelos atleticanos. Com a saída de Rangel, aconteceu a estreia de Marcos, que deixou o Dragão no ano passado, antes mesmo de terminar o Brasileiro da Série A. E ainda no primeiro tempo, o zagueiro René foi expulso depois de reclamar por um cartão amarelo. E quem pensou que o técnico Cláudio Tencati fosse recuar a equipe no segundo tempo foi desenganado logo no início. Mesmo com um jogador a menos, o Atlético pressionou o time esmeraldino com a marcação lá em cima. Mas quem ampliou o marcador foi Lucão, que colocou o Goiás na frente. No finzinho da partida, o atacante marcou de novo, fechando o placar por 3-1. Com a vitória, o Goiás chegou a 5 pontos e ocupa a 18ª posição na zona de rebaixamento. No início do campeonato, o discurso na Serrinha era conquistar o acesso, mas com a situação difícil que a equipe vem enfrentando na competição, agora se fala em pontuar, não perder e conseguir os resultados. Com a proposta mais ofensiva do técnico Ney Franco, usando mais os seus pontas, Lucão virou seu homem de referência no ataque. O atacante, que fez 2 gols na partida, falou sobre a expectativa da torcida para uma sequência positiva no campeonato. A gente sabe que não é fácil, né? A Ponte é um adversário qualificado, né? A gente tá com os pés no chão, né? Vai trabalhar humilde aí. O professor Ney vai nos posicionar, nos instruir durante o treinamento de hoje para a gente poder chegar lá, né? E fazer um jogo sólido, né? Um jogo onde a gente possa primeiro não tomar gols, né? E se Deus quiser aí sair com a vitória de lá, mas o mais importante agora nesse momento é não perder a sequência e pontuar fora de casa. O Goiás vai voltar a campo amanhã em São Paulo, diante da Ponte Preta. A equipe da Serrinha vai em busca da segunda vitória nessa temporada da Série B. Acho que ansiedade não, porque a gente sabe que já está se... Com a derrota no Clássico, o Atlético perdeu a chance de encostar no G4 do Brasileirão. A equipe do técnico Cláudio Tencati continua oscilando e não consegue chegar a um equilíbrio de resultados positivos na competição. Ocupando a 9ª posição com 11 pontos, o time já pensa no confronto contra o Juventude amanhã no Alfredo Jaconi. E neste duelo, o Dragão pode trocar de goleiro pela 3ª vez no torneio. Com 14 gols sofridos até agora, o Atlético tem uma das defesas mais vazadas da Série B. Por isso, Léo deve ter a oportunidade de jogar e tentar cavar uma vaga na titularidade.
Outro jogador que deve voltar ao time é William Alves. O zagueiro retornou de lesão e entrou contra o Goiás para repor a defesa depois da expulsão de René. O William, que deve ser titular contra o Juventude, falou que a equipe não está ansiosa para entrar no G4. Não, acho que ansiedade não, porque a gente sabe que a competição ainda agora já está se desenrolando, mas ainda está no início. Então muitas equipes às vezes entram cedo no G4, depois não conseguem se manter. A gente quer chegar nesse G4, mas quer chegar consolidado para que a gente não saia mais de lá. O que a gente sabe é que a gente precisa somar ponto, precisa estar sempre próximo dessas equipes, como eu falei, para que quando a gente entre, a gente não saia mais. William Alves ainda disse que o importante agora é o time aprender e amadurecer com os erros. Para o zagueiro, essa é a maneira de conseguir se consolidar entre os primeiros da tabela. Na sexta-feira, o Vila Nova jogou em casa e perdeu para o CSA por 1-0. A derrota foi a terceira seguida do Tigre na Série B e a equipe caiu para a 7ª posição no campeonato. Sem tempo para se lamentar, o Vila já volta a campo amanhã contra o Fortaleza no Serra Dourada. E Wesley Matos falou sobre o time não ter marcado gol nas últimas 4 partidas. Não posso dizer do nosso ataque, cara. Eu tenho que dizer dos gols que nós viemos levando também. Nós estamos deixando de ser eficientes na frente e também atrás, porque da maneira que está ocorrendo os gols, não estão sendo normais, estão sendo erros coletivos e que a gente trabalha bastante. Então a gente tem que corrigir as duas partes para que a gente possa sair vencedor dos jogos, porque Série B, cara, é detalhes. Você viu o jogo do CSA? O CSA é segundo colocado, mas foi 2 vezes nosso gol, entendeu? E isso foi eficiente. Nós não fomos. O zagueiro disse que acredita na qualidade da equipe e não quer que os seus companheiros sintam esse momento de oscilação como um peso. Para o Wesley, vencer o líder da competição vai trazer confiança para o time. E vale destacar que o Fortaleza tem a melhor campanha da Série B e o defensor destacou a importância de sair na frente do marcador. Você sai na frente do placar num jogo de Série B que é tão equilibrado, dificilmente você perde. O que eu falo é para os caras, converso bastante com o Reis, com o Ramon, com o Matheus, acreditar mais neles mesmo, porque às vezes você deixa de ir para cima numa jogada individual, onde você precisa do drible, hoje está muito tático o futebol. Se você ficar só com toque, infiltração, dificilmente você consegue entrar na defesa do adversário. A gente precisa de um drible, uma jogada individual. É isso que eu passo, acredita mais, todo mundo tem qualidade, acredita mais em si mesmo, para que a gente possa furar a defesa do adversário, para que a gente possa sair vitoriosos da partida. Wesley Matos ainda disse que a equipe vai entrar leve no jogo para a pressão não atrapalhar e o time conseguir sair vencedor. Ontem, o Iporá jogou pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em casa, o Novo abriu o marcador com Matheus Ortigosa e levou o empate com gol de Flávio Menezes para o Lobo-Guará. O Novo voltou a marcar com Naldinho e Luca igualou o placar no final da segunda etapa, resultado 2-2 no estádio Morenão. O jogo de volta vai acontecer no próximo domingo, no estádio Ferreirão, às 3h30 da tarde. A Copa no Mundo. Pelo 27º episódio do quadro A Copa no Mundo, vamos apresentar hoje uma breve história da Terra da Rainha, a Inglaterra, e o seu pioneirismo no futebol. Os Three Lions venceram apenas uma Copa do Mundo na história, em 1966, e apostam agora em uma geração renovada para tentar surpreender no Mundial da Rússia, a partir do próximo dia 14. Enfim, não vamos nos enrolar mais e nos atrasar, até porque os ingleses admiram a pontualidade, característica marcante do povo britânico. Para mais informações deste país rodeado de tradições, acompanhe agora o boletim de Matheus Alves. Há 10 dias da Copa do Mundo, o sonho pelo Hexa do Brasil é real. Opa, espera aí, se estamos falando de real, a primeira coisa que se pensa é na Inglaterra e sua família real. Uma terra ainda dominada pela monarquia e as tradições que circundam a cultura britânica. O começo da história da nação é explicitado no próprio nome. England, em português, significa terra dos anglos, tribo germânica que ocupou e colonizou o território onde hoje está a Inglaterra após a queda do Império Romano
do Ocidente. Localizado na ilha da Grã-Bretanha, parte isolada da Europa, o país ocupa o Reino Unido, junto aos seus vizinhos Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. A sua capital é Londres, uma das cidades mais conhecidas do globo, banhada pelo rio Tâmisa e que abriga importantes cartões postais como a London Eye, a Abadia de Westminster, o Big Ben e a Casa da Monarca, o Palácio de Buckingham. Falando em monarquia britânica, ela é cercada por tradições e comanda um grupo titulado Commonwealth, com 53 países membros. Na monarquia constitucional parlamentarista, modelo de governo da Inglaterra, há a figura do rei ou rainha e um primeiro-ministro que comanda o parlamento, regido pela Constituição do território. Atualmente, a rainha Elizabeth II é a monarca e Theresa May ocupa o cargo de premier. Como a monarquia se criou e foi difundida, é um dos grandes pontos de interrogação na história inglesa, mas tudo indica que tenha sido após a montagem da linhagem institucional entre os reis dos anglos e dos escoceses, tudo isso por volta dos anos 1000. Conhecidos por sua assustadora pontualidade, os ingleses chegaram antes do restante do mundo na criação de vários esportes, dentre eles o cricket, o badminton, o tênis, o hóquei de campo, o rugby e também o tênis de mesa. Além disso, foram os ingleses os responsáveis pela criação do esporte mais popular do mundo. A Inglaterra é o verdadeiro país do futebol. O próprio nome do desporto já diz, até porque é de origem inglesa. Fute pé, ball, bola. O jogo com a bola nos pés foi difundido na Terra da Rainha por volta de 1863, na tentativa de unir escolas e universidades públicas da região. Embora os primeiros registros de práticas parecidas à do futebol tenham sido no século XIII, o esporte se popularizou nos anos de 1800, quando surgiu o primeiro time oficial na modalidade, o Sheffield Football Club, em 1857, além da competição mais antiga, a hoje conhecidíssima FA Cup, equivalente à Copa do Brasil aqui no nosso país. Porém, a Inglaterra possui apenas uma Copa do Mundo em seu currículo, mesmo sendo a criadora do futebol, detentora do campeonato nacional mais rico do mundo e tendo times tradicionalíssimos em cenário mundial como Liverpool e Manchester United. Em 1966, os ingleses soltaram pela única vez o grito de campeão do mundo ao conquistar a Copa em casa. Sob o comando do lendário técnico Alf Ramsey, jogadores como Bob Charlton e Gordon Banks entraram para a história do país em uma polêmica vitória na final por 4-2 sobre a Alemanha Ocidental. Na atual geração, os comandados de Gareth Southgate contam com a bênção da rainha mais longeva da história da monarquia britânica, a rainha Elizabeth II, que está há 66 anos no trono e está tão firme quanto o sistema defensivo da seleção. Dentro de campo, a aposta é na renovação. Após a saída de nomes de veteranos como Wayne Rooney, Frank Lampard e Steven Gerrard, dois jovens são os destaques dos Three Lions. Dele Alli e Harry Kane, ambos do Tottenham, são os candidatos a trazerem o segundo e improvável título da Inglaterra em Copas do Mundo, desta vez lá na Rússia. Enquanto isso, os ingleses aguardam ansiosamente por uma surpresa no Mundial, diretamente de um dos 5.000 pubs londrinos, com o tradicional chá das 6 da tarde em ponto nas mãos. Aqui é Matheus Alves para o Estação Esportiva. Seleção Brasileira. Continuando com o clima de Copa do Mundo, agora é hora de falar da seleção brasileira. Ontem, os comandados do Tite entraram em campo para o amistoso contra a Croácia. No estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, o Brasil não começou muito bem na partida. Com Casimiro, Fernandinho e Paulinho, a Croácia adiantou a marcação e deu resultado, viu, Rawane? Pois é, Tandara, a seleção canarinho teve que apelar para a ligação direta. Do outro lado, Rakitic e Modric demonstraram muita qualidade na troca de passes e chegaram à área com mais perigo, mas a defesa de Tite foi sólida. As melhores jogadas do Brasil saíram dos pés de William pela direita. O desempenho do jogador nos primeiros 45 minutos de partida pode ter lhe garantido mais tempo como titular nos próximos embates e até mesmo na Copa do Mundo. Na etapa final, a peleja ganhou as cores verde e amarela. Os meias passaram a receber a bola mais adiantados. A entrada de Firmino no lugar de Gabriel Jesus e de Neymar na vaga de Fernandinho também ajudaram o ataque a encontrar espaços na defesa croata.
Aos 24 minutos, o camisa 10 recebeu de Felipe Coutinho na esquerda da área. Com 2 cortes, Neymar tirou 3 marcadores e chutou forte para marcar um golaço. O jogador, que passou 3 meses se recuperando de uma operação no pé direito, voltou com tudo e abriu caminho para a vitória da seleção brasileira. Após o gol, Tite tirou os mais cansados, como Marcelo, que se apresentou há 4 dias, e deu chance a outros jogadores, como Felipe Luiz, Marquinhos, Fred e Tyson. No finalzinho da peleja, Casemiro fez um belo lançamento para Firmino, que não desperdiçou, levando ao delírio os torcedores do Liverpool, clube no qual o atacante é ídolo. Vale destacar que o golaço do camisa 20 pode ter colocado uma pulga atrás da orelha de Tite, já que Gabriel Jesus foi o capitão do time e acabou passando em branco na partida de ontem. Próximo confronto da seleção brasileira é outro amistoso, dessa vez contra a Áustria, em Viena. O embate vai acontecer no domingo, às 11 da manhã. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 47 minutos. Brasileirão. E agora, para falar de Brasileirão, está aqui no estúdio o Ildeu Yusuf. Boa noite, Ildeu. Boa noite, Rawane. Boa noite, caro ouvinte. Agora vamos falar do Brasileirão que ajeitou o final de semana. As partidas foram recheadas de emoção e teve algumas polêmicas. No sábado, o Atlético Mineiro recebeu a Chapecoense na Arena Independência, no jogo que abriu a 9ª rodada da Série A. E as equipes fizeram uma partida recheada de gols. No final, o empate em 3-3. É isso aí, os gols da partida saíram dos pés de Ricardo Oliveira, Fábio Santos e Roger Guedes para o Galo. Já Leandro Pereira, Arthur e Wellington Paulista marcaram para a Chape. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional recebeu o Sport. O duelo foi equilibrado e terminou em empate sem gols. Ao final do jogo, houve um misto de aplausos e vaias entre os torcedores. A noite de sábado foi no embalo dos clássicos estaduais. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo se enfrentaram em São Januário e o Fogão levou melhor sobre o Cruz Maltino, reencontrando o caminho da vitória. O time da Estrela Solitária se recuperou com gols de Chiesa e Igor Rabelo, após 3 jogos sem vencer. Já o Gigante da Colina descontou com Andrei e, além do débito, a equipe perdeu o treinador Zé Ricardo, que pediu demissão. Já no Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo duelaram no Allianz Parque. O Alviverde manteve a escrita em casa e venceu o tricolor do Morumbi e espantou a pressão. O embate foi tenso, polêmico e eletrizante. O São Paulo até saiu na frente do marcador com gol contra de Edu Dracena, mas na segunda etapa o Palmeiras fez valer o mando de campo. Com gols de William 2 vezes e Dudu, venceu pelo placar de 3-1. No domingo, na continuação da rodada, o América Mineiro recebeu o Atlético Paranaense. Jogando no Independência, o time mineiro começou atrás no marcador. O Furacão inaugurou o placar com Thiago Carleto. Porém, o Coelho é o melhor mandante e virou com 2 gols de Serginho e Ademir. Final 3-1. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Grêmio e o Imortal não tomou conhecimento da fama de bom mandante do tricolor baiano. Com gols de Maicon e Tassiano, os comandados de Renato Portaluppi impuseram ao adversário a primeira derrota em Salvador, pelo placar de 2-0. O Santos encarou o time do Vitória na Vila Belmiro. O Peixe somou 3 pontos e deixou o Z4, ao aplicar uma goleada sobre o Leão. Rodrigo 3 vezes, Gabriel e Renato marcaram para os paulistas. Neilton e Ramon descontaram para os baianos. Final de jogo 5-2 para o Alvinegro Santista. Flamengo e Corinthians protagonizaram uma partida digna do Clássico do Povo no Maracanã. Com gol de Viseu, o rubro-negro bateu o timão. Com o resultado de 1-0, o Urubu se isolou na liderança do campeonato. Em partida disputada na cidade de Fortaleza, o Ceará enfrentou o Cruzeiro e a Raposa, com gol de Sassá, venceu o Vovô pelo placar de 1-0. Com o resultado conquistado, a equipe de Mano Menezes emplacou a 3ª vitória seguida e chegou à vice-liderança. Já o Ceará amarga a lanterna da competição. No fechamento da rodada, o Paraná recebe o Fluminense no Dorival de Brito, logo mais às 8 da noite. Caso vença, o tricolor das Laranjeiras pode chegar à 2ª colocação.
Agora vamos falar da Série B. Na noite de sexta-feira, o Juventude recebeu o Guarani no Alfredo Jaconi e a Juve bateu o Bugre por 1-0 com gol de Felipe Matheus. Na ressacada, o Avaí recebeu o Criciúma e foi surpreendido pela equipe catarinense com o gol de pênalti anotado por Zé Carlos. O Tigre Carvoeiro ganhou um fôlego na competição, mas ainda segue no Z4, final 1-0. Em Belém, o Paysandu recebeu o Boa Esporte e dessa vez não teve surpresas. O Papão, com 2 gols de Cassiano, venceu a equipe mineira pelo placar de 2-0 e com os tentos marcados, o atacante bicolor assumiu a artilharia isolada da competição com 6 gols. No Serra Dourada, o Vila Nova enfrentou o CSA. Ao se aproveitar de um vacilo da defesa colorada, o Azulão venceu por 1-0 com o gol de Michel Douglas e continua na caça ao líder do campeonato. Já o Tigre, mesmo com as melhores chances, não conseguiu furar a retranca adversário e sofreu a 3ª derrota consecutiva. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Depois de receber uma etapa da eliminatória do torneio mundial de basquete, o Goiânia Arena sediou outra disputa da seleção nacional, mas dessa vez foi pelo campeonato de vôlei. Com direito a homenagens, o final de semana foi cheio de emoções, inclusive teve condecoração para o ex-jogador Dante, natural de Itumbiara. E para saber mais sobre a etapa, acompanhe agora a reportagem de Mariana Siqueira. Depois de 10 anos, a seleção brasileira de vôlei voltou a Goiânia para disputar uma etapa do torneio mundial. O ginásio Goiânia Arena foi o palco da Liga das Nações, o campeonato que vai substituir a Liga Mundial, que foi realizada pela última vez no ano passado. A capital goiana não era a primeira escolha. A segunda etapa da competição tinha sido previamente marcada para o Rio de Janeiro, mas a cidade houve um desencontro na agenda e a CBV começou a negociar com a SEDUCE, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. E depois de algumas vistorias, Goiânia foi confirmada como anfitriã da seleção brasileira de vôlei. A cidade recebeu os jogos do Grupo 6, referentes à segunda semana de disputa. Na primeira rodada do torneio, o Brasil foi até a Sérvia jogar pelo Grupo 4 da primeira etapa. E já na sua estreia, venceu os donos da casa por 3-0. O segundo compromisso foi contra a Itália e, num jogo complicado, perdeu por 3-2. O último adversário da chave foi a Alemanha, e a partida que encerrou a primeira etapa foi equilibrada, mas o Brasil conseguiu chegar aos 3 sets sem perder nenhum. Na semana passada, os brasileiros vieram para Goiânia disputar a única vez o Brasil como donos da casa neste ano. E o tempo que os goianos esperam para receber essa partida da equipe de vôlei aumentou a empolgação para a disputa. Na quarta-feira, os ingressos para a partida de domingo já tinham se esgotado. A etapa 2 começou na sexta-feira. O duelo foi contra a Coreia do Sul. O jogo foi disputado, mas a experiência da equipe da casa se sobrepôs em quadra e os sul-coreanos não conseguiram segurar o bloqueio brasileiro e nem passar pela defesa dos brasileiros. William, o levantador do time, parecia se sentir à vontade nas recepções. O ataque do adversário era convertido em leves bolas armadas a serem trabalhadas. E o levantador deu seu parecer sobre a partida. Acho que ele foi competente, sacou bem, aproveitou as chances que teve. Nesse nível tem que fazer isso. É muito equilibrado, o campeonato desgastante, então quando tem as chances, a oportunidade, tem que matar o jogo. A gente fez isso. Já no segundo dia, o Brasil entrou em quadra contra o Japão. A partida foi a primeira do dia em Goiânia Arena. E a disputa teve um momento curioso. A luz apagou no ginásio e o duelo teve de ser interrompido. Coincidentemente, mais tarde, também faltou energia no Estádio Olímpico durante o Clássico Goiano de Futebol. Mas voltando para a partida, o Brasil também conseguiu uma vitória sem perder nenhum set. Mas a história foi outra no domingo. O último dia da seleção em Goiânia foi de tensão no início ao fim. A arena lotada assistiu a equipe dos Estados Unidos abrir o placar e ganhar o primeiro set. Se no primeiro dia o bloqueio e a recepção brilharam, no terceiro as técnicas pareciam falhar e os norte-americanos também ganharam o segundo set. A torcida presente voltou a respirar na terceira volta quando o Brasil conseguiu sair na frente e ganhar. O quarto set, também cheio de emoção,
emoção, colocou o placar em 2-2. A rodada de desempate foi um teste até quando o torcedor pode suportar. O Brasil saiu na frente, mas a disputa foi apertada e por várias vezes os Estados Unidos tiveram a vantagem. E depois de um tie-break dramático, o Brasil conseguiu a vitória. E o ponteiro Maurício Borges, com 19 pontos na partida, contou um pouco como foi essa disputa. Eu acho que o finalzinho ali é mais coração, né? Todo mundo cansado. Eu acho que deixar o que a gente tem ali dar o nosso máximo. Tie-break é isso aí. Conseguimos segurar o saque deles a partir do terceiro set e impomos nosso jogo, nosso ritmo de jogo. Nosso saque entrou melhor e conseguimos a virada. Isso que é o bom do voleibol, né? Depois de vários match points, a seleção saiu vitoriosa com um parcial de 20-18 e o ponto de jogo veio com um ace de Isaac, que viu o ginásio gritar o seu nome por várias vezes. O central explicou como entrou para a disputa. Um jogo difícil, a gente sabia que não ia ser fácil. A gente precisava rodar de bola, né? É o que eu faço bem, rodar. O William também, parabéns que entrou. Ele fez um jogo espetacular, perfeito. E eu só contribuí com o que eu faço melhor, que é ali atacar, sacar, ajudar no bloqueio. Fico muito feliz de ter saído com a vitória, ter ajudado nessa virada. Então, a equipe toda está de parabéns pelo empenho. A seleção brasileira vai jogar a terceira etapa na Rússia. Além do Brasil e os anfitriões da nova fase, a chave conta com China e Irã. E com um grande ritmo de jogo, a equipe tem que enfrentar uma rotina pesada de treinos. E o técnico Renan Dalzotto falou sobre a etapa em Goiânia e como vai ser a preparação para o resto da temporada. O público de Goiânia, o povo de Goiânia nos acolheu muito bem e o mais importante, jogou junto o tempo todo. Mesmo nós em dificuldade, eles não pararam de incentivar a seleção brasileira. E isso é muito legal. Jogar aqui no Brasil é muito bom. Éder, Lipe e o Evandro não viajam com a gente hoje. Se incorporam mais para frente. São 3 jogadores importantes. Ao mesmo tempo, entram 3 jovens, que é o Alan, o Victor. E, enfim, nós temos que ter o grupo todo à nossa disposição. Então, eu sei que nós vamos ter uma dificuldade grande lá. Mas, infelizmente, alguns jogadores nós temos que dar um repouso. Com os resultados, o Brasil assumiu a 2ª colocação na Liga das Nações, com a mesma pontuação da Polônia, que é a primeira colocada. A próxima disputa da seleção brasileira vai ser na sexta-feira contra a Rússia, às 11 da manhã. Mariana Siqueira com as informações para o Estação Esportiva. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos e chega ao fim o Estação Esportiva desta segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. A apresentação foi de Ildeu Yusuf, Raoni Rocha e Tandara Reis. Produções e reportagens de Ildeu Yusuf, Marcos Moraes, Mariana Siqueira, Matheus Alves, Raoni Rocha e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves, com auxílio de Glenner. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Rawane. Boa noite, Ildeu. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.